meninas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 8º ano. Como vocês estão? 8º ano, espero que muito bem. E animados para essa aula em que a gente vai discutir um pouco sobre o que são gêneros literários e gêneros jornalísticos. Lembrando que o estudo de gênero, né, de gêneros textuais e etc. é bastante importante para a nossa compreensão e exercício da língua portuguesa, né? Como vocês sabem, eu sou uma mulher muito sortuda e nunca, absolutamente nunca, estou sozinha. Então hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Ingrid. Bem-vinda, Ingrid. E, além de Ingrid, que deixa nossas aulas mais acessíveis, temos também a companhia da professora Viviane Santos, que está onde? No chat, e esperando a comunicação de vocês. Então, daqui a pouco a gente dá um oizinho para ela, porque antes, pensando ainda em acessibilidade, eu vou me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos cacheados na altura do queixo, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados. Hoje estou em pé em frente à câmera usando a farda laranja e uma saia preta. Então vamos lá, como vocês também já sabem, temos o nosso aplicativo Educa Recife, que pode ser tanto baixado pelas lojas de aplicativo quanto pelo QR Code que vai aparecer na tela de vocês, né? E no aplicativo a gente tem o quê? O chat. E hoje quem faz nosso chat, eu já disse que é a nossa professora Viviane. Bem-vinda, professora Viviane. Oi. Espero que goste da aula de hoje. Com certeza, sempre gostamos. Isso aí é indubitável, né? Olá, todo mundo que está aí em casa, como é que vocês estão? Vou ver se vocês estão, né? Ó, tô abreviando tudo. Eu já tô aqui prontinha, preparada para falar com vocês, para conversar, para receber as dúvidas, comentários, os biscoitos, né? Biscoito, por favor. As reclamações, mandem tudo aqui no chat, tá certo? A gente tem uma aula massa. Assim como a professora Camille fez, eu vou me autodescrever para quem está aí em casa. Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros, curtos, alisados, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou sentada aqui atrás de uma mesa redonda com o computador à minha frente e hoje eu visto uma blusa azul. Então, se você quiser deixar o seu comentário, ele é mais do que bem-vindo para a gente ir dialogando sobre essa aula, né, professora Camille, sobre gêneros literários. Exatamente, e aí vocês lembrem-se que a gente não morde, tá? Então vocês podem deixar comentários, tanto aqui no chat, quanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, naquela parte de comentário, tá certo? Que aí a gente tá sempre passando por lá, né? E a gente pode tirar as dúvidas de vocês, caso vocês as tenham. Ó, hoje a gente vai, né, vamos começar a estudar gêneros literários e jornalísticos. Mas antes de tudo, o que é um gênero textual? Porque para a gente começar a discutir gêneros jornalísticos e literários, a gente primeiro precisa entender o que é um gênero, né? O que é um gênero textual. Então, ó, vamos lá. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com as suas características em relação a um contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Veja só, se eu disser para vocês, pensem em uma receita de bolo, vocês não vão pensar na mesma receita, né? Mas vocês vão pensar em estruturas semelhantes. Vocês vão pensar em, sei lá, por exemplo, um pensou em uma receita de bolo, o outro uma receita de brigadeiro, uma receita de um frango saudável, para a gente não ficar só nos doces. Mas veja, o que tem de semelhante aí? O que tem de semelhante é a forma que o gênero se apresenta, né? É o conteúdo, é a ordenação. Por exemplo, quando a gente fala em receita, a gente pensa em quê? Uma lista de ingredientes, um modo de preparo. A gente pensa em verbos no imperativo. E tudo isso, o que é que são? São características do texto. E as características do texto determinam a qual gênero lhe pertence. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa, ou seja, o que é que eu pretendo com a minha fala? Né? O que é que eu pretendo com a minha prática textual? Com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem. Sim, atenção à linguagem, a relação do gênero com a linguagem também faz parte
das suas características, né? A estrutura e ao conteúdo exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. Veja só. O processo de comunicação se dá através dos gêneros textuais. Por exemplo, aqui agora a gente está em uma aula, que é um gênero também, pois eles estão intimamente ligados à história da comunicação e da linguagem. Cada gênero textual apresenta especificidades que permitem identificar a sua classificação. Não é isso? E aí, para a gente terminar um pouco essa parte do conceito, os gêneros possuem estruturas e características próprias. No entanto, vale ressaltar que eles são flexíveis e não possuem uma estrutura fixa. Normalmente, eu costumo dizer que os gêneros são formas mais ou menos estáveis, né? Tal como Marcuse já falou, que é um grande linguista, que os gêneros são mais ou menos estáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem algumas características que são fixas, né? Que se repetem, que fazem com que a gente consiga identificar o gênero, mas essas características, elas não são imutáveis. Sim. Né? E alguns gêneros podem dar origem a outros gêneros. Sim. Por exemplo, se a gente pensar a relação entre a carta e o e-mail. Porque, veja, a gente muda o suporte, ou seja, mudamos a forma com que o gênero se materializa. Mas a gente mantém elementos semelhantes, como o destinatário, a mensagem, uma saudação, uma despedida, a assinatura. Então, é como se o e-mail acompanhasse a evolução tecnológica e oferecesse uma alternativa à carta. Sim, Né? foi isso que eu pensei. Eu pensei justamente na adaptabilidade de quase todos os gêneros textuais para o universo digital, né? Porque a gente tem a utilização de outros recursos. Por exemplo, se a carta ela não tinha como anexar um vídeo, por exemplo. Como é que a gente vai anexar um vídeo numa carta? Não tem como. A partir do momento em que a gente cria o e-mail, a gente consegue mandar um áudio, um vídeo, né? Uma foto. Isso. A gente precisa lembrar também que os meios digitais mudaram a maneira como a gente lê, né? Porque os meios digitais permitem a existência do hiperlink, que faz com que a gente, por exemplo, tenha uma notícia online que possa ser constantemente atualizada através de links. Então, por exemplo, eu posso trazer aqui uma notícia e linkar um vídeo, ou linkar um texto explicando o fato. E aí você cria uma leitura que não é mais linear, ela vai pulando de texto em texto. Então, ó, como aqui, né, a gente vai falar da parte da evolução. Ó. Desse modo, os gêneros textuais estão em permanente evolução. Isso significa que, dependendo da necessidade da comunicação, novos gêneros podem surgir, como a gente falou aqui, né? Que é o caso da carta, que é o caso da notícia no suporte digital, que permanece o mesmo gênero, porém, é diferente de uma notícia impressa. O próprio meme, né? Isso, o próprio meme. Lembrando, pessoal, que o meme não é algo novo, que aconteceu agora. O primeiro meme é de 1920, certo? A ideia do meme, né? A ideia de uma ideia repetida, que tem uma marca cultural e que vai fazer rir, que é restrito a um grupo, né? Mas é engraçado como, assim, mesmo sendo muito antigo, né? Ele está completamente entrelaçado à ideia de um digital, né? Com certeza. Mas por quê? Porque o meio digital não só faz com que a gente crie memes a todo instante, como qualquer material pode servir como base do meme e a difusão, né? É muito rápido. Em um clique você consegue compartilhar em todas as suas redes sociais, sistemas de comunicação, você consegue espalhar tudo, né? Inclusive, tivemos alguns memes recentes, né, bem divertidos. Ó, alguns textos podem apresentar mais de um tipo de linguagem. Em outros, a linguagem pode aparecer de forma mesclada. Portanto, para identificar a origem de um gênero de um texto, é preciso observar qual a linguagem predominante. Para isso, o primeiro passo é reconhecer quais são os agrupamentos de gêneros textuais. E aí, o que são agrupamentos? Que palavra é essa, né? O que é isso? Ó, agrupamento textual é um conceito que se refere às estruturas linguísticas com objetivos e finalidades do texto. Ó, olha aqui pra mim, vamos pensar junto, vê. A gente não tem um número fixo de gêneros. Os gêneros textuais, eles não são limitados, eles são ilimitados. Tanto que novas tecnologias, por exemplo, podem fazer surgir novos gêneros textuais, certo? Mas os agrupamentos de gênero, ou seja, esses grupos
que reúnem gêneros com a finalidade e objetivo similares, né, eles são limitados. Então, a gente vai ter acho que são 5 agrupamentos de gênero que falam de maneira geral as funções, o objetivo do texto. E dentro desses agrupamentos, a gente tem uma infinidade de gêneros, né, que podem virar outros gêneros e você pode mesclar 2 gêneros e criar um outro. A quantidade de gêneros textuais é ilimitada, tá? Sempre há espaço para mais um gênero textual. Então, vamos ver. Os agrupamentos, eles são da ordem do narrar, do relatar, do argumentar, do expor, do instruir e descrever, tá? Então, ó, o que são, né? O que é o agrupamento do narrar? É a mímesis da criação. Eita, era criação, gente, não era atração, não. Da criação. Mímesis da ação, olha só. Fui pega aí num corretor muito complicado. Mímesis da ação através da criação de intriga. Então, que essa mímesis seria uma imitação, né, da ação. Então, o que é a ação? É da ação humana, né? É uma reprodução ali de uma história. É uma contação de uma história. Então, a gente tem como exemplo o romance, o conto, a fábula, a lenda. E o que é que esses gêneros têm de semelhante? Essa questão de uma narração, de uma contação, dessa imitação da ação através da intriga, né? Através das questões aí que fazem a ação do romance, do conto e para frente, né? Quando a gente fala da ordem do relatar, a gente está falando de uma representação pelo discurso de experiências vividas situadas no tempo. Então, veja, se eu vivo uma experiência e vou contar à professora Viviane como é, eu estou fazendo uso do gênero relato de experiência. E qual é a finalidade aqui? De relatar, de contar. Eu não estou defendendo um ponto de vista, eu não estou argumentando, eu não estou inventando, né, como é o caso da narração, que tem essa criação. Eu estou somente contando, relatando. E aí, os gêneros, né, associados, a gente tem relato de experiência, de viagem, notícia, reportagem, testemunho, porque são gêneros cuja principal finalidade é de contar pelo discurso, né, representação pelo discurso de experiências, do relatar, tá? Temos a ordem do argumentar, que aí, aqui nesse caso, a gente tem o quê? Uma defesa do ponto de vista. Para isso, a gente tem o quê? A sustentação, refutação, que é quando você tem, né, o contrário, e negociação de tomadas de posição. Por que tomadas de posição? Porque você defende um ponto de vista, então você vai dizer o que você acha e defender esse seu posicionamento. Então, como exemplo, eu trouxe aqui texto de opinião, carta ao leitor, dissertação, debate regrado, porque são gêneros cuja principal finalidade é de defender um ponto de vista, né? Quando vocês, por exemplo, forem produzir um texto para o Enem, que é um texto dissertativo, argumentativo, vocês vão ter que o quê? Argumentar, defender um ponto de vista. E aí esse gênero textual vai caber nesse agrupamento de gênero. Eita, que é muita coisa, né, professora Viviane? É bastante. E lembrando que argumentar, assim, a defesa do ponto de vista, assim, especialmente em um texto, né, em que muitas vezes a gente consegue colocar o nosso ponto de vista, mas não necessariamente a gente tem acesso ao ponto de vista do outro, né, ou seja, do leitor que lê o nosso texto, né, nem sempre ele está disponível para a gente. Então, não é necessariamente brigar. Isso. Né? Mas especialmente num debate regrado, por exemplo, né? Mas é contra-argumentar. E esse contra-argumento muitas vezes vai ser em mostrar com provas, né? Porque você acredita que aquele seu ponto de vista é relevante para a situação, tá? E muitas vezes a gente se destempera, né? Num debate e tal, mas é sempre bom voltar a entender que ali existem regras, né? Existem toda uma estrutura que precisa ser obedecida e que garante a pacificidade, né, das experiências. Exatamente. A professora Viviane falou tudo. E agora a gente vai falar o quê? Ela expôs, né, o que ela acha. E aí a gente vai falar da ordem do agrupamento do expor, que é a apresentação,
de diferentes formas de saberes, como, por exemplo, uma aula, né? Um seminário, uma conferência, um resumo de texto, um relatório científico. É o agrupamento de gênero que vai falar sobre essa exposição, essa apresentação. O produtor do texto vai falar algo, vai expor algo, né, que ele concluiu. E por fim, a gente vai falar do descrever e instruir ações, que é justamente essa regulação mútua de comportamentos. Por exemplo, receitas, instruções de montagem. Que é muito do texto injuntivo, né? Que é Isso. quando você dá, assim, orientações, passa as regras para que as pessoas sigam e que essas regras consigam fazer com que eles ou elas se orientem com relação a fazer alguma coisa. Muito comum nos manuais de instruções, né? Isso. Naqueles... Ai, como é os vídeos? Os tutoriais. Tutoriais. Estava tentando lembrar. Exatamente. Por quê? Porque são textos, né, que vão objetivar o quê? Instruir. Falar como se faz. Inclusive, são gêneros que usam bastante de um modo imperativo, né? Que é um conselho, uma ordem. E agora, ó, respirando, a gente já viu que são gêneros textuais. Menina, muita coisa, né? Muito. E os gêneros literários? Ah, chegamos. Que a gente pode pensar nos gêneros literários e os jornalísticos como subgrupos, né? Agrupamentos específicos de gêneros textuais. Babado. Os gêneros literários são as categorizações dos textos literários a partir de alguns critérios, como semântica, ou seja, o sentido, contexto e a estrutura. Mas o que são textos literários ou o que é literatura? Que é a pergunta que não quer calar. Que perturba todo estudante de letras, todo professor de literatura, todo estudante de literatura, todo teórico. O que é literatura, né? Olha, o dicionário, que é importante de procurar fontes, Michaelis define literatura como a arte de compor escritos em prosa ou em verso de acordo com determinados princípios teóricos ou práticos. A gente pode dizer que é um texto que vai seguir uma certa estética, né? Outra definição é o conjunto das obras literárias de um país, um gênero, uma época, etc., que pela qualidade de seu estilo ou forma e pela expressão de ideias de interesse universal ou permanente tem reconhecido seu alto valor estético. Tá? Dessa forma, pode-se entender a literatura como uma forma de expressar sensações, desejos ou emoções por meio das palavras e diferentes tipos de texto. Essa diversidade é classificada em gêneros literários. E aí, lembrando que o gênero literário, como por exemplo um romance, é também um gênero textual, tá? Só pra gente não confundir. E aí, qual seria essa classificação dos gêneros literários? Ó, na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles realizou a primeira classificação dos gêneros literários em lírico, épico e dramático. Anos depois, o épico perdeu um pouco de espaço na contemporaneidade e passou a ser chamado como narrativo. Então, a gente pode dizer que a gente tem o lírico, o narrativo e o dramático. Quando a gente fala em gênero lírico, é um dos gêneros literários que se caracteriza pela escrita, pela expressão de sentimentos e emoções íntimas em primeira pessoa e pela subjetividade do autor, o chamado eu lírico. Do latim, a palavra lírico significa lira, instrumento de corda muito utilizado na Grécia Antiga para acompanhar as récitas de poéticas, e os textos desse gênero, né, apresentam justamente esse atributo melódico, rítmico e poético. Por exemplo, os poemas, né, os sonetos, os haikais, os poemas pílulas são gêneros da família do lírico. E falo lírico porque realmente, antigamente, eram textos que, porque são musicais, eram acompanhados por instrumentos musicais. As próprias letras de música também, né? Isso. As letras de música também estão nesse campo do poético, claro. Estão no campo do lírico. E assim, perdeu-se essa prática de você acompanhar os poemas com a lira ou com instrumentos, mas a melodicidade, né, o ritmo, o som, ainda é uma característica muito forte
desses gêneros, né, que fazem parte do lírico. Imagina se a gente traz uma harpa que toda vez que for declamar um poema. Ai, eu não vou dizer que eu ia achar ruim, não. Eu ia achar legal Eu ia também. achar Você muito toca uma harpa. legal. Só vai ser difícil achar alguém que saiba tocar uma harpa. Então, se você sabe tocar uma harpa, um violão, né, uma cornetinha, uma flautinha doce, manda aqui e-mail pra gente fazer essa aula aí, ó. Eu lendo poemas e alguém acompanhando com algum instrumento, pra gente voltar aos tempos da Grécia, né? Eu acho. Olha, além do gênero lírico, a gente tem o narrativo, né? Que é o narrativo. Sua principal característica é a narrativa dos acontecimentos, ou seja, é quando a gente conta as coisas, né, de acontecimentos reais ou imaginários por textos escritos em prosa. Então, é o quê? O texto corrido. A gente não está falando em um texto em versos, mas um texto corrido em prosa. São estruturados por meio de uma introdução, desenvolvimento e conclusão, além de ser apresentado em discurso direto ou indireto, né? É importante reforçar ainda que o texto narrativo possui os seguintes elementos: o narrador, que vai ser quem conta a história, né? Os personagens, enredo, tempo e espaço, local onde se passa a história. E a gente tem o gênero dramático, que acho que essa imagem é a mais... Ela fala tudo por si só. Também com origem na antiguidade, esse é um dos gêneros literários que envolvem a literatura teatral, que tem como principais elementos o autor, o texto e o público. Então, quando a gente fala em drama, estamos falando em teatro. E claro que o teatro, né, o drama, também tem outras subdivisões. Mas a gente não vai se aprofundar delas hoje. A gente já vai passar para os gêneros jornalísticos, né? E aqui eu trouxe o que são gêneros jornalísticos, aqueles que são difundidos, né, pelo meio do jornal. Então, eu trouxe a notícia, né, que é um texto informativo e impessoal, trata de assuntos pontuais e atuais, ou seja, focados, é menos geral, responde às questões quem, quando e porquê, e não são assinados pelo autor, né, não tem esse indício de autoria, de subjetividade. Destaca-se pelo aspecto descritivo, e essa descrição é realizada por meio de adjetivos, verbos de ligação, metáforas e comparações. A gente destaca aqui que há um uso mais denotativo da linguagem, ou seja, quando a gente trabalha, né, os sentidos de maneira mais dicionarizada, de maneira mais próxima do real, digamos assim, tá? Enquanto temos a reportagem, né, que vai tratar de assuntos que concernem, ou seja, que interessam a sociedade, que não são necessariamente instantâneos. Por exemplo, a gente pode trazer uma notícia: asteroides caem em Recife. Jesus. A reportagem poderia ser: porque nos anos de 2022, caíram asteroides em Recife. E aí pode haver uma investigação para saber o que é que foi o motivo, o que aconteceu. Não é um gênero fixo no tempo, porque eu posso fazer uma reportagem sobre assuntos gerais, sobre, por exemplo, ufologia, sobre fome, sobre guerras, sobre racismo, por exemplo, porque são temas concernentes à sociedade que não ficam presos no tempo, né? A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Se for um texto opinativo, né, é um texto opinativo quando o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo relatado. Então, se eu tenho uma reportagem que há um viés ali, é um texto opinativo, tá? E a assinatura do autor, né? A reportagem é informativa e expositiva porque expõe informações de um determinado assunto ao leitor. Eu já disse, pode ser descritiva ou narrativa, pode ser opinativa. Tá? E aí a nossa aula finalmente terminou, né? Porque a gente passou, assim, por 1 milhão de gêneros. E a gente poderia fazer, muitas aulas sobre gêneros, não é isso, professora Viviane? Especialmente, assim, só reportagem e só notícia já daria uma penca de aula, né? Porque a reportagem, ela vai fazer esse recorte mais de pesquisa, né? Então, ela vai lá no passado para ir atrás de fontes,
para ir atrás de ponto de vista, também conversa muito com a entrevista, né? Que é quando a gente tem esse ponto de vista pessoal. Então é sempre muito bom que a gente pense sobre, na verdade, também como esses gêneros textuais se conversam. Isso. A gente estuda eles muito estruturadinhos, assim, né? Cada um com as suas características, com a sua função, mas na verdade eles se perpassam e se cruzam o tempo todo. Então, às vezes, em um único texto é possível reconhecer mais de um gênero textual. E é assim que tem que ser também, porque é a mistura que torna tudo bom, né? Exatamente. É isso, minha gente. Eu vou me despedindo por aqui. Foi uma alegria ficar aqui no chat com vocês. Um cheiro e até a próxima. Então, gente, como complementando, né, o que a professora Viviane falou, a gente não pode esquecer que, por exemplo, o romance, eu sempre trago o romance como exemplo, mas o romance, ele pode ter dentro dele diversos outros gêneros. Eu posso colocar uma canção, um poema, uma receita. Jorge Amado, um autor baiano, ele tem muito esse hábito de inserir receitas e canções em seus romances. E aí a gente percebe que os gêneros eles não são excludentes, não é porque eu estou usando um gênero que eu não estou usando o outro. Tá? Eles podem existir ao mesmo tempo. E aí, para encerrar a aula de hoje, eu trago uma citação de Octavia Butler, que é apenas a musa da minha vida, que é uma autora norte-americana, já falecida, né, que fala muito sobre relações de poder, questões raciais, protagonismo feminino, enfim. Ó, esqueça a inspiração, o hábito é mais confiável. Ele irá sustentá-lo, esteja você inspirado ou não, e irá ajudá-lo a terminar e polir suas histórias. A inspiração não, o hábito é a persistência na prática. Então, que a gente consiga construir bons hábitos, né? Que a gente consiga perseguir bons hábitos. Faz acho que anos que eu fico tentando perseguir esquecer a inspiração e focar o que no hábito, que é mais confiável, né? Porque nem todo dia a gente está inspirado, mas todo dia a gente tem uma série de demandas para cumprir, né? E é importante que a gente tenha essa persistência e esse hábito. A aula de hoje terminou aqui, aqui a gente tem as referências, tá? Não esqueçam que conhecimento é poder e isso é algo que ninguém pode tirar de vocês, que é o conhecimento. Eu vou terminar a aula de hoje por aqui. Agradeço a Ingrid pela sua incrível tradução, a professora Viviane pelo suporte aqui, pelos comentários excelente, a produção que permite que as aulas cheguem até vocês com qualidade, né? E a você que está aí assistindo essa aula. Um beijo, até a próxima.